Bom, é o quadro De Olho na Educação. E olha, hoje a gente vai falar sobre a segunda fase do vestibular da Unicamp, que pela primeira vez na história terá provas coloridas. Por isso eu estou aqui com o professor José Alves, que você de casa já conhece muito bem, sempre conversa conosco, nos atualizando informações importantes. Tudo bem, professor? Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo está aqui nos preparativos para a realização da segunda fase do vestibular da Unicamp. Bom, para falar justamente a respeito desta segunda fase, porque a novidade principal, não é essa questão que envolve aí provas coloridas. Como que vai ser isso, professor? Bom, é um avanço, né? É uma oportunidade para que os candidatos possam olhar melhor as figuras, as imagens, as pinturas. Às vezes, por exemplo, uma célula, sei lá, estou pegando aqui um exemplo hipotético, né? Uma célula, um processo químico ou um quadro histórico. Quando você analisa em preto e branco, tem uma qualidade. Quando você analisa colorido, tem outra relevância. Então, é para dar mais comodidade para os candidatos e candidatas e, consequentemente, permitir que eles possam responder melhor as questões, porque a segunda fase ela é de questões dissertativas, de questões abertas. Então, a mudança ela tem um cunho pedagógico, um cunho didático, para que o candidato se sinta mais confortável, não tenha aquelas dúvidas que, às vezes, o tom, né, preto, cinza, né, acaba, talvez, podendo confundir. Então, felizmente, nós conseguimos dar esse passo, porque demanda de qualidade técnica, demanda capacidade de impressão e tudo mais. Então, nesse sentido, os candidatos encontrarão uma prova mais bonita, não apenas bonita no sentido das perguntas que são feitas, mas também esteticamente terá uma prova mais agradável de ser realizada. Bom, isso não altera em absolutamente nada o conteúdo, né, professor? O conteúdo é o mesmo. De forma alguma. O tipo de pergunta, o tipo de imagem, o tipo de abordagem que é feita é a mesma coisa, né? Ou seja, a prova não vai ter maior complexidade ou maior dificuldade por conta de ter essas imagens em melhor resolução e melhor situação. Já era um pedido da galera que costuma prestar o vestibular da Unicamp? Era uma demanda nossa mesmo. Nós queríamos há muito tempo fazer isso e, por exemplo, o Enem ou outros vestibulares não realizam, apenas a Vunesp que já faz prova colorida, porque isso, evidentemente, tem um impacto no custo e também na capacidade técnica de poder imprimir as provas em volumes grandes. Tanto assim que a gente não faz na primeira fase, porque é inviável imprimir 70 mil, 80 mil provas, além do custo, tem uma questão relacionada a ter máquinas suficientes para poder realizar esse procedimento. Então, mais na segunda fase, pelo número menor de candidatos, aproximadamente 12.500 pessoas, então nós temos condições de realizar a prova impressa com essas características. Bom, e a expectativa do pessoal que foi para a segunda fase só aumenta, não é? Está chegando a hora. Que dia que vai ser ou que dias que vão ser, professor? A prova acontece no dia 11 de dezembro, no domingo, o primeiro dia de prova, e no dia 12 de dezembro, na segunda-feira. Primeiro dia, a prova de redação, linguagens e questões de ciências da natureza. E no segundo dia, que é a prova de matemática, ciências humanas, e depois as provas específicas por área de conhecimento. Bom, por exemplo, questões dissertativas, 4 pontos cada, né? Fale um pouquinho Dois sobre isso para o pessoal que está em casa, né? Quanto vale as questões para a galera sair daqui super bem informada sobre a segunda fase aí do vestibular da Unicamp, que está chegando a hora, hein? O pessoal ó, estudando, meio que misturando, né, professor, essa torcida aí pelo Brasil durante a Copa com os estudos, dá para assistir o jogo, não vai abusar, tá? Uma pipoquinha com refrigerante está de bom tamanho, depois volta a estudar, né, professor? A dica é essa, né? A dica é essa, né? Entra aí no clima da galera, entra no clima da torcida, mas não se esqueça dos seus compromissos com as provas, né, que existem aqui nos dias 11 e 12. Nós estaremos fazendo uma prova, por exemplo, uma semana antes da final da Copa do Mundo, né? Então, acho que isso é a preparação dos candidatos aí, das candidatas, tem que ficar atentos ao equilíbrio, né, para continuar estudando e concentrado também para realizar a prova do vestibular da Unicamp. E como você disse, as questões, todas elas têm dois itens, item A e item B, e cada item vale 2 pontos, totalizando 4 pontos.
Não existe uma questão ser mais difícil, um item ser mais difícil valer mais do que o mais fácil. Vale o mesmo tanto. Então, portanto, fiquem atentos aí para responder as questões. Não esqueça de usar caneta preta para responder essas questões, porque isso é uma exigência da prova. Bom, com relação aos locais da prova, né? Quando que os candidatos vão saber, né? Os locais, já tem data, professor? No dia 3 de dezembro, eles saberão os locais de prova. Então, nós antecipamos a lista com os aprovados, né, com os que chegaram ao rendimento para poder ir para a segunda fase. Nós antecipamos e saiu na última semana, mas o local de prova sai conforme edital no dia 3 de dezembro. Bom, você citou aí caneta preta, né? O que tem que levar no dia, além da caneta, evidentemente? Tem que levar documento de identificação, pode ser RG digital, como muitas pessoas já estão usando, ou pode ser um documento que tenha documento com foto, né? Isso é fundamental. Não esqueça da sua água, você pode levar borracha, você pode levar lápis, você pode levar régua transparente, caneta também tem que ser transparente. Esse é o kit do candidato. Uma barrinha de cereal é sempre recomendável também, porque são 5 horas de prova, né? E já mencionei a água, máscara será recomendada, mas não será uso obrigatório, porque, a não ser que a legislação, que haja um decreto até as vésperas da prova, então é muito importante que candidatos e candidatas fiquem atentos às orientações gerais. Como a gente faz prova em várias cidades, né, nós obedeceremos as medidas determinadas pelas autoridades municipais. Então, se alguma cidade a exigência de máscara retornar, nós exigiremos que os candidatos utilizem máscara. Mas hoje em dia, pelo contexto que nós estamos vivendo, a recomendação é do bom senso. Use a máscara. Bom, e você tocou num assunto importante aí, não é? Essa questão da barrinha de cereal, de água. É isso que pode levar. O que não pode, por exemplo? Olha, não pode usar durante a prova documentos eletrônicos, equipamentos eletrônicos, evidentemente. Você não pode usar celular, você não vai poder usar relógio, mesmo analógico de pulso, porque tem relógios na sala. Olha, Né? isso é E importante. agora, do ponto de vista da alimentação, você leva o que for conveniente para você. Né? Nós não vamos barrar ninguém, mas não será o ideal que você leve uma marmita ali, né? Porque você vai perder tempo, vai incomodar os candidatos. Se alguém, por acaso, chegar numa situação como essa, nós pediremos que a pessoa se retire para poder alimentar num espaço adequado e não dentro da sala de aula. O cara não vai levar um X-tudo, né, professor? Começa. Isso. A gente espera que não, né, André? Mas é muito legal, gente. Chegando o vestibular, essas dúvidas aí são extremamente importantes. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com você, porque tem a prova de redação também, né? Como que vai ser? Muita gente pergunta como que é a redação da Unicamp, não é? Segunda fase e tal. Está aqui o professor José Alves para tirar todas as nossas dúvidas. Como que vai ser a prova de redação? Então, a redação da Unicamp, de fato, ela é diferenciada dos demais exames. Ela tem duas propostas de texto, então você tem que escolher uma entre elas, você tem que desempenhar apenas uma das propostas. E a gente não trabalha com gênero dissertativo, né, exclusivamente, nós trabalhamos com gêneros textuais, então o aluno é colocado em uma situação de leitura e produção de texto. Mas isso não deve preocupar os candidatos e candidatas, porque vem a orientação do que a gente está pedindo. O que é gênero textual, né? Uma carta, um resumo. O ano passado foi um textão de internet. Uma outra proposta foi um manifesto de estudantes contra o corte nas ciências. Observe, nós colocamos os candidatos e as candidatas numa situação real de escrita. Então, por exemplo, textão de internet, todo mundo, quem nunca leu ou escreveu, quem nunca leu ou pelo menos nunca viu um manifesto. Né? Então, isso é apresentado para o candidato, já teve texto de diário. Então, você tem que saber, quando eu tenho, por exemplo, uma carta, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo. Estou escrevendo uma carta para um governante, para um diretor de escola, então, um abaixo-assinado era para uma sociedade científica. Então, você tem que saber, o importante é ler bem as instruções, usar bem os textos que estão ali disponíveis para subsidiar o seu argumento, para subsidiar a maneira como você vai escrever essa redação. A redação é curtinha, tem 20 linhas no máximo, né? Então é importante que não criar um bicho de sete cabeças a respeito da prova de redação. Né? Então, e ela, ao mesmo tempo, essa prova ela é importantíssima, porque ela corresponde a 30% da nota dos candidatos.
Então, é fundamental ir bem na prova de redação. Por que nós damos esse peso tão grande na redação? Porque nós precisamos de candidatos que entrem na universidade e que saibam escrever, Sem que dúvida. saibam ler bem, que saibam, porque a gente filtra não apenas o que a pessoa escreve, mas a partir do que a pessoa escreve, está embutido o que ela leu, como ela leu e se essa leitura foi mais refinada ou não em relação àquilo que foi apresentado a ela. Então, de repente, vou pegar o exemplo do ano passado, mais uma vez. Então, corte de ciências. Bom, primeiro, o corte do dinheiro para ciências. Se alguém esteve por fora, já está errado do ponto de vista que não está acompanhando o noticiário, não acompanhou tudo que está envolvido na realidade que o país vive. Mas, hipoteticamente, se alguém não acompanhou, teria a oportunidade de ler ali. Ali tinha gráfico falando a respeito dos investimentos, tinha manifestos de pessoas dizendo como que isso comprometia o futuro do país, né? Tinha ali impacto em procedimentos científicos, em pesquisas de ciência realizadas, como é que isso, de alguma maneira, compromete, né? Não apenas o estudante que não recebe uma bolsa, mas aquilo que impactaria a vida da ciência e de tecnologia no Brasil. E como que ciência e tecnologia são necessárias, né? Ciência e tecnologia são necessárias para o Brasil desenvolver. Observe, tudo isso que eu falei aqui estava dentro dos textos. Então, com isso, se alguém, hipoteticamente, nunca tivesse ouvido falar sobre o assunto, teria condição de buscar essas informações, trabalhar os gráficos, trabalhar a queda e argumentar sobre por que é que isso seria ruim para o país, né? Então, acho que essa é a orientação, saber ler bem o que está ali e transpor isso com a sua própria escrita, com uma maneira autoral, né? Isso é fundamental, você não pode copiar o que está lá, porque isso não é redação, né? Nós estamos pedindo cópia, nós estamos pedindo a sua produção a partir daqueles elementos e daquelas informações que são apresentadas durante a prova. Por isso que no primeiro dia de prova é a redação e 10 questões. Né? Então, tem a metade das questões do outro dia para que você possa ter tempo e os nossos estudos, as nossas experiências mostram que os candidatos têm tempo bem tranquilo no primeiro dia para poder fazer a redação e as 10 questões. Boa, muito bem explicado, não é? Porque a Unicamp, né, prioriza tanto aí a prova de redação e realmente a redação, como diz o professor, é extremamente importante. Bom, passou rápido o nosso tempo, vamos confirmar a principal informação aqui desta entrevista, que são provas coloridas. Depois vou pedir para você, não é, dar o seu recado final para a galera, mas apenas confirmando, professor. Então, pessoal que ligou a TV agora, tal, provas coloridas aí na segunda fase da Unicamp, né? Essa é a novidade. Isso, essa é a novidade. Você terá uma prova colorida, uma prova mais agradável de fazer, e você terá mais condições, mais elementos para responder as questões, porque a prova de segunda fase ela é inteiramente aberta de questões dissertativas. Uma outra mudança importante é que tem 2 questões a menos se comparado com o ano passado. Primeiro dia, redação e 10 questões, e no segundo dia, 20 questões. No ano passado, eram 22 questões no segundo dia. Então, só para dar um refresco aí no segundo dia, para você fazer a prova com a máxima tranquilidade possível. No mais, sigam aí atentos, concentrados, torcendo para o Brasil e torcendo por você ter um bom desempenho na prova da Unicamp. Mais alguma coisa para a gente encerrar, professor, que ficou no ar? Não, é importante você não esquecer que você não faz a prova necessariamente no mesmo lugar da primeira fase. Há uma redução de cidades, nós tínhamos 36 cidades, nós tínhamos 59 escolas e agora nós trabalhamos com 26 escolas aproximadamente. Então, é fundamental você olhar o seu cartão para ir no lugar certo, não vá necessariamente no mesmo lugar. Alguns candidatos, aqui em Campinas principalmente, farão a prova na mesma escola que fizeram. Mas só para você ter ideia, aqui na primeira fase, nós utilizamos 7 escolas aqui na cidade de Campinas, aqui na nossa cidade, e na segunda fase nós utilizaremos apenas 2 locais de prova. Então, é fundamental as pessoas saberem que afunila para 2 grandes centros de realização da prova do vestibular de 2023 da Unicamp. Não vá perder por uma bobagem, não vá se atrasar porque não olhou o local exato de prova. No mais, a equipe vai estar lá preparada, com a mesma competência, com o mesmo preparo, para poder receber vocês muito bem e realizar uma prova com tranquilidade. Boa, boa. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, professor José Alves. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Um abraço, André.
Valeu, um abraço para você também. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Bons estudos, boa sorte na segunda fase aí do vestibular da Unicamp. Eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau!